Existem inimigos ocultos que estão impedindo a sua oração de chegar até Deus. E aí, tudo incrível? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o Gabriel Ramalho, esse é o canal da Bereia On, é a Bereia Online. Estou aqui mais um dia em São Bernardo do Campo, ainda nesse clima meio nublado, mas está quente, está bem quente. Estou aqui no nosso cenário, aqui é a Anchieta, logo ali está a Scania. E hoje talvez você perceba uma diferença no nosso áudio, porque eu deixei o microfone em casa, mas espero que o conteúdo não fique atrapalhado por conta disso. Espero que você consiga me ouvir bem e consiga receber. Nessa semana eu soltei um vídeo sobre alguns conceitos que eu tinha, conceitos equivocados sobre vida de oração. E que talvez você também pode cair nesses erros. E quando a gente cai nesses equívocos, conceitos errados sobre oração, vai acontecer dois grandes problemas. O primeiro é desanimar de oração. Você não vai atingir ali o resultado que você estava esperando, porque você tinha uma expectativa errada em relação à sua vida de oração. E o segundo problema que você pode causar é você orar de forma errada porque a sua intenção está errada. No entanto, a partir do momento que você tem revelação, que você aprende a forma certa, você começa a caminhar na luz. E aí as coisas são diferenciadas. Aprender a orar de forma correta é muito importante porque isso sim vai trazer maturidade espiritual. Você para de ser um bebezão, chorão, que chega diante de Deus como um nenenzinho, que tá ali só reclamando ou só implorando por um monte de coisas e começa a fazer realmente orações intencionais, orações maduras. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que realmente impede a sua oração de ser escutada por Deus. Sabe aquela história que alguns pregadores usam e como um tema, quando Deus se cala? O que fazer quando Deus se cala? E aí as pessoas falam, porque se Deus não está te respondendo, é o momento de você esperar. Nem sempre. Às vezes Deus não está te respondendo porque Deus não está te ouvindo. Ué, Ramalho, mas a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para o seu povo. Sim, a palavra de Deus diz isso sim. Mas eu quero te mostrar aqui o que pode estar atrapalhando a sua oração. E a gente vai conversar sobre isso. Assiste até o final. Tenta não ouvir acelerado. Tenta curtir esse momento do vídeo. Tenta ouvir com atenção, porque realmente isso vai fazer diferença sobre a sua vida. No final do vídeo eu preparei algo para você. Eu encontrei na internet, eu acho que pode te ajudar também. Se você está buscando um crescimento espiritual, você quer ajuda, eu preparei algo para você e aí eu compartilho com você depois do conteúdo aqui do vídeo. O primeiro bloqueio da oração são as dúvidas e incredulidades. Eu separei um texto aqui para vocês, está em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 7, do 5 ao 7, que diz assim: Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. E se ele a dada, peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, aqui, ele está falando sobre você pedir sabedoria, mas no final ele fala, você não vai receber coisa alguma se você tiver dúvida. Porque a pessoa que tem dúvida, a pessoa que ela é incrédula, ela não recebe do Senhor. Ela não consegue receber do Senhor. Eu meditando nesse texto, fiquei pensando assim, poxa, por que será que alguém que tem incredulidade não vai receber de Deus? Eu entendo que a pessoa que tem incredulidade para de orar. Não é que ela pede sem fé. Não é isso. É que a pessoa que é incrédula, ela não ora. Se você está assistindo esse vídeo e se você faz tempo que você não tem uma vida de oração, faz tempo que você não se coloca diante de Deus, e eu não estou falando de se colocar diante de Deus para pedir, porque isso aí a gente faz muito bem, faz todo dia e ninguém precisa ensinar, não é verdade? Você não tem esse momento com Deus, talvez seja porque você esteja cometendo o pecado da incredulidade. Você não consegue sentar no teu sofá e crer que Deus está ali, pronto para te ouvir, pronto para te abençoar, pronto para suprir a sua necessidade, seja emocional, seja física, seja espiritual, sabe? Você não tem essa crença firmada, você não tem essa fé estabelecida. E aí, por isso, você não ora. Antes eu achava, poxa, não, a pessoa vai orar mesmo sem fé. Não, não é isso. É que você, quando não tem fé, você deixa de orar. Então, se você está cometendo esse pecado de incredulidade, hoje é o dia de você se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou incrédulo.
Eu não consigo perceber a tua presença na minha vida. Eu não consigo crer que você está aqui, porque se eu cresce, se eu entendesse, se eu tivesse revelação de que o Senhor está aqui e que o Senhor está me ouvindo, eu teria uma vida de oração. Primeiro ponto, ele é muito forte. Segundo problema que eu listei aqui é o problema no casamento. E a gente pode deixar isso de forma mais abrangente, problema na sua família. Então eu separei um texto aqui, 1 Pedro 3, capítulo 7 diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com o entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vou ser bem curto e grosso. Um homem que trata mal a sua mulher, que não valoriza a sua mulher, que não honra a sua esposa, não tem a sua oração ouvida. Simples assim. Então, marido, se você gosta de ficar fazendo piadinha que humilha e que menospreza a sua esposa, do nível de inteligência da sua esposa, do corpo da sua esposa, que é piadinha aí que fica depreciando a tua mulher, a sua oração não está sendo ouvida. Se você maltrata, se você agride, se você desonra a tua esposa, a sua oração não é ouvida. E aí você entra para a igreja, você se converte, mas a forma como você trata a sua mulher não converteu. E aí por conta disso, a sua oração não é ouvida. Sabe aquele vídeo que você assiste, sua esposa não sabe? Sabe aquela conversa que você tem, que você sabe que se sua esposa descobrisse, ela se chatearia, a sua oração não está sendo escutada. Os homens precisam se arrepender da forma como tratam as mulheres, se querem ter as suas orações respondidas. Mas eu posso ser mais amplo aqui e dizer que o mesmo vale para as mulheres. Você ser uma mulher de Deus na sua igreja e em casa não ser uma mulher de Deus. Não adianta na sociedade você ser uma pessoa super gente boa, mas você não consegue honrar e valorizar o seu marido. A sua oração não será ouvida. Se você não consegue honrar os seus filhos, se vocês não conseguem honrar os pais de vocês, se vocês não conseguem obedecer e servir uns aos outros, tratar cada um da sua casa como superior a si mesmo, a sua oração não será ouvida. Um ambiente de honra precisa começar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. A gente é muito bom em honrar pessoas que estão fora das nossas casas e muito ruim em honrar as pessoas que estão dentro dos nossos lares. E o terceiro ponto que eu separei aqui para nós é a falta de perdão. Se você não consegue perdoar o teu irmão, você não terá a sua oração respondida. Eu separei mais um texto aqui para nós. Marcos capítulo 11, do versículo 24 ao 26 diz: por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Esse texto é muito forte, eu uso ele muitas vezes, até em estudos falando sobre salvação, mas aqui eu quero tratar sobre o perdão. Se você não consegue perdoar o teu irmão que te ofendeu, você não pode ser perdoado por Deus, porque certamente você já ofendeu a Deus muitas vezes, através de pensamentos, que Deus conhece os seus pensamentos, o Senhor sonda nos nossos corações, através de coisas que saíram da sua boca, através de atitudes, a forma como você tratou alguém, como você tratou teu irmão, a forma como você tratou a Deus, porque às vezes a gente trata Deus de forma desonrosa também. A falta de perdão, se você não consegue perdoar o teu irmão que te ofendeu, você não consegue ser perdoado por Deus. E se você não é perdoado por Deus, Deus também não consegue ouvir o teu clamor. Então, aqui, quem está falando isso, esse texto, foi Jesus, o próprio Cristo. E Jesus, ele deixa bem claro, o remédio para esse problema, para esse inimigo da oração, não é você se arrepender para Deus, Deus, perdoa porque eu não consigo perdoar os meus irmãos. Não, o remédio para isso é você perdoar o teu irmão. Se alguém te ofendeu e ficou, vocês pararam de se falar, se você bloqueou alguém no seu WhatsApp, eu acho que está na hora de você resolver isso, chamar essa pessoa, eu te perdoo, realmente perdoar, realmente resolver, mesmo que ainda doe a pessoa que te ofendeu, porque isso trará sobre a sua vida também o perdão de Deus. O quarto item que eu coloquei para nós são pedidos egoístas. Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui está falando de você pedir coisas para Deus, simplesmente são pedidos egoístas, são pedidos que são supérfluos. Tem coisas que você não precisa nem pedir para Deus, você mesmo pode buscar, você pode conquistar.
com a graça de Deus, com o favor de Deus. E tem coisas que não... A gente pede pra Deus assim que é muito mesquinho, sabe? Eu já ouvi pessoas falando assim, Senhor, quando vai chegar a minha vez? Pessoas que querem ser honradas por Deus simplesmente para humilhar os inimigos. Porque o salmista uma vez falou, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Gente, orações egoístas, tá? Orações egoístas só pro seu próprio benefício. O outro inimigo de oração que eu coloquei aqui são os pecados não confessados. Vamos ler um texto? 1 João capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, quando você tem pecados não confessados, você começa a sentir culpa, você começa a sentir um pesar, você começa a sentir um luto, porque o pecado, ele te separa de Deus, né? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele gera morte. E é por isso que você se sente de luto quando você comete um pecado contra o Senhor. Todos nós pecamos, que nós não confessamos para o Senhor. Toda vez que nós pecamos, nós queremos nos esconder da presença de Deus. Lá em Gênesis, quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem e a mulher fez foi se esconder de Deus. Eles tinham um encontro com o Senhor todos os dias, na virada do dia, e naquele dia que eles cometeram o pecado, eles se esconderam e eles se cobriram. E é isso que nós fazemos quando nós estamos em pecado. Nós nos escondemos de Deus, através muitas vezes do nosso trabalho, da nossa falta de tempo, dos nossos afazeres, através dos lazeres, através dos prazeres, através da vida social, até mesmo através do nosso ministério, sendo ativista, né, lá no nosso ministério, e colocando um monte de coisas para fazer na frente, mas gente, isso não significa que você está tendo vida com Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado e refletir se a gente está se escondendo de Deus, se nós estamos nos escondendo do Senhor. Porque se nós estivermos nos escondendo do Senhor, às vezes até mesmo com uma roupa de religiosidade, até parecendo santo, até assim querendo parecer religioso, mas a gente sabe que o nosso coração está longe diante de Deus. Quando a gente está assim, é o momento de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. E a Bíblia fala, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu ia preparar algo para vocês? Eu encontrei um manual do devocional. É um manual prático para você ler sobre devocional. Nele, além de você ter o e-book, você tem devocionais gravados que você pode escutar enquanto você está no carro, no ônibus, na rua, fazendo uma corrida, fazendo uma caminhada, não sei. Você pode ouvir esses devocionais gravados e é bem legal, porque ao invés de você ficar escutando podcast, você está ouvindo ali um devocional. Junto vem aula sobre jejum, plano de leitura bíblica e cronograma de oração. Muito legal, material didático. É muito bom, principalmente, gente, para quem é distraído, para quem tem TDAH, e vai te ajudar bastante na sua vida devocional. Se você quiser adquirir esse manual, deixei o link aqui que é R$37 ou R$47 e você pode adquirir e é vitalício, é seu, é um material que vai te ajudar aí na sua vida de oração. Bom, espero ter te ajudado. Compartilha com pelo menos 2 ou 3 pessoas. Gente, vamos fazer esse canal crescer, porque os conteúdos aqui são para te edificar, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.